Olá, estudantes. Hoje aqui a gente vai responder uma questão do Enem de 2025, do ano passado, e ela tem como assunto, como tema principal, projeção ortogonal. Essa é uma das questões mais interessantes da prova, né? Que também acho que deve ter chamado a atenção de quase todo mundo que fez ela. É uma questão bem intuitiva, porém não tão fácil, né? Não tão diretas como são as outras questões de projeção ortogonal no Enem, né? Às vezes o Enem traz boas questões de projeção ortogonal, algumas questões que a gente percebe um certo nível de dificuldade, né? E essa é uma dessas questões. Questão boa, e vamos lá para ela. Em um jogo de computador, um cubo se encontra inicialmente posicionado conforme indicado na figura. A gente tem um cubo aqui nessa posição, e a gente tem a projeção dele, né, em três planos, tá? Como se fosse, né, paredes e piso, né, de uma sala, de um quarto, tipo isso. Tranquilo? Então nós temos as projeções dele, desse cubo, né, são as sombras dele nessas três paredes. Tudo bem? Cada deslocamento efetuado por esse cubo se dá sempre em uma das direções definidas pelos três eixos coordenados. É o deslocamento normal, né? Ou ele se desloca no eixo x, no decorrer do eixo x, no decorrer do eixo y, ou no decorrer do eixo z, tá? Ao se movimentar a partir da posição inicial, esse cubo se aproximou 3 unidades do plano YZ, se afastou 5 unidades do plano XZ e se aproximou 4 unidades do plano XY. A figura, que apresenta as projeções ortogonais desse cubo sobre os três planos coordenados após efetuar as movimentações descritas, é... A gente tem aqui, ó, as nossas opções. Tá? Item A, B, o C está bem aqui, né? Item D, item E. Mais uma vez, vamos reler a parte principal da questão, que é a parte que indica a movimentação do cubo. Vamos lá. Ao se movimentar a partir da posição inicial, que é a posição que ele se encontra, né? Posição inicial, esse cubo se aproximou 3 unidades do plano YZ. Qual que é o plano YZ? É exatamente o plano formado pelo eixo Y e pelo eixo Z, como vocês estão vendo aqui. Então ele está falando dessa parede aqui, ó. Tudo bem? Então ele vai se aproximar dessa parede. Se ele está bem aqui, ele vai na direção dela. O que acontece nessa situação, gente? Se ele vai na direção dela, então essa projeção aqui não muda de posição. Essa sombra, né? Não vai mudar de posição. O que vai mudar de posição vai ser essa projeção e essa. Que essa projeção vai na direção também do plano YZ e essa também vai andar na direção do plano YZ. E vai andar quantas casas? Vai andar exatamente 3 casas, 3 unidades. É como se essa projeção aqui no chão, né, no piso, andasse 1, 2, 3, tem que parar bem aqui. E essa aqui, na lateral, tem que andar 1, 2, 3, tem que parar bem aqui também. Tudo bem? E é isso que a gente vai ver aqui agora, andando 3 unidades. Parou exatamente onde a gente tinha marcado. Entendido até então? Agora a gente vai para a próxima parte. Isso já foi o primeiro passo, o primeiro movimento do cubo. O segundo movimento é, ele se afastou 5 unidades do plano XZ. Cadê o plano XZ agora? É isso aqui, ó. Eixo X, não é isso? E o eixo Z. Está falando dessa parede aqui agora. Ele vai se afastar. Então entenda, vai se afastar. Então, se ele está aqui nessa posição, ele não vai ao encontro da parede. Ele vai se afastar, vai andar nesse sentido, se afastando. E detalhe, como agora a referência é o plano XZ, então essa projeção aqui não vai se mover. As projeções que irão se mover, as sombras que irão se mover, vão ser essa do plano YZ e essa do plano XY, do piso. E vão se mover quantas casas? Quantas unidades? 5 unidades. Então ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. É para parar bem aqui. E a do piso do mesmo jeito. Anda 1, 2, 3, 4, 5. É para parar bem aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos para esses movimentos e vocês vão perceber exatamente isso. Ó. Andando 5 unidades
parou exatamente onde a gente havia projetado. Então, isso aqui é a posição após a segunda movimentação do cubo. E vamos agora para o final, para a nossa última movimentação, certo? Esse item C não era para estar aparecendo aqui agora, mas apareceu, tudo bem. Será que a resposta é o item C, hein, gente? Já está aparecendo aí? Veremos. Para o final agora, a gente vai ver a última movimentação do cubo, tá? E qual é a última movimentação dele? Ele se aproximou 4 unidades do plano XY. Opa, plano XY é o piso. Eixo X, eixo Y, né? Eixo X, eixo Y. Então ele vai descer aqui nesse sentido para se aproximar do chão, do piso, do plano XY, 4 unidades. Então, nesse caso, essa projeção não vai mudar de canto. Ele vai só descer aqui. Então a sombra continua na mesma posição. Quem vai mudar de posição vai ser essa projeção e essa, as duas paredes. Elas irão descer. Descer quanto? 4 unidades. 1, 2, 3, 4 é para parar aqui. E a outra também. 1, 2, 3, 4 é para parar bem aqui. E é exatamente isso que acontece. Descendo 4 unidades, vai parar onde a gente havia determinado. Pronto. Essa é a posição final do cubo. E essas são as suas projeções finais. E é isso que a questão pergunta. É o item C? Não, né? Tem um pequeno desalinhamento aqui, né, gente? Entre essas... Opa, tá vermelho. Entre essa projeção e essa. Tem um pequeno desalinhamento. Você perceber aqui, ó, eles estão alinhados, né? Ó. Exatamente porque é sombra, né? A ideia de sombra dá isso, esse alinhamento. A gente não pode ter sombras desalinhadas. Agora aqui, a gente não tem esse alinhamento, ó. Cadê? Ó? Não encontro, ó, tá do lado. E outra forma de perceber, né? Aqui tá faltando só uma casinha para chegar na última e aqui também, uma casinha para chegar na última. Aqui faltam duas, né? Então, realmente não é o item C. Os outros itens estão aqui. O item C era para aparecer exatamente agora. Vamos lá. O item A. Qual é o erro do item A? Aqui, ó. Ele tem duas casinhas até chegar no eixo Z. O item A não. O item A só está a uma casinha do eixo Z. Uma unidade. Então também não é o item A. O item B. O item B já está colado lá no eixo Z, né? Ó. Errado também por isso. Aqui também está muito afastado. Estão vendo? Essas aqui estão muito afastadas. Tá 3 casinhas afastadas. Item D e o item E estão bem parecidos. Porém, no item D, a gente tem mais uma vez aqui, ó, duas casinhas. Duas casinhas aqui e duas casinhas aqui. E, na verdade, só é apenas uma, né? Como vocês podem ver aqui, ó, apenas uma casinha de distância entre essas projeções e o final da malha. Então, exatamente, a nossa resposta correta é o nosso item E, como vocês estão vendo aí. Tudo bem, gente? Uma questão super interessante de projeção ortogonal. E ela trazendo essas 3 projeções, né? Projeções em 3 planos diferentes, e além disso, 3 movimentos diferentes. Tá? Então é isso que deixava essa questão não tão fácil. Certo? Uma questão que eu considerei ela bem elaborada. Porém, também não é tão difícil de você perceber isso, de você fazer. Tá? É isso, obrigado. Curtem, comentem, compartilhem e vamos divulgar o canal, gente. Certo? Eu quero que o canal cresça, que a gente possa estar aproveitando melhor esse canal e que eu possa estar aqui tá trazendo assim mais questões para vocês e mais problemas, certo? Por favor, né? Comentem, curtam, principalmente curtir, certo? Se vocês curtindo já dá uma força legal pro canal e isso vocês podem fazer com que eu continue fazendo mais vídeos, tá? E que assim eu possa me dedicar cada vez mais, né? Porque quando o canal monetizar, aí pronto. Aí realmente eu vou tentar dar um foco ainda maior nele para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês, certo? E é isso. Obrigado e até mais.